Você já se confundiu quando tentou usar as palavras poder e conseguir? Isso acontece porque essas duas palavras em português têm o mesmo significado quando você traduz para o inglês, tá? Então, se você traduzir, é a mesma palavra, mas na realidade, para os brasileiros, esses dois verbos têm significados e usos diferentes. Então, hoje eu vou te explicar quais são as diferenças entre as palavras poder e conseguir. Você vai ver exemplos de como essas palavras são usadas pelos brasileiros. Se você já teve dúvidas entre elas, entre a palavra poder e conseguir, fica até o final do vídeo para você entender como utilizar, tá bom? Bom, há 3 motivos principais que fazem você se confundir entre esses dois verbos. O primeiro eu já falei, que é a tradução igual. Então, por exemplo, eu posso levantar 100 quilos. Eu consigo levantar 100 quilos. Quando você traduz essa palavra para o inglês, essas frases, você tem a mesma tradução. Então, algumas pessoas pensam que é o mesmo significado, e na verdade não é. Uma outra coisa que faz você também confundir a palavra poder e a palavra conseguir é o uso parecido em alguns contextos. Então, em algumas frases, você pode usar os dois verbos. Por exemplo, eu posso levantar 100 quilos, eu consigo levantar 100 quilos. Eu posso aprender português, eu consegui aprender português. Essas frases, as duas são corretas, mas você tem que saber que tem uma sutil diferença de significado para um brasileiro, tá? E é essas diferenças que eu vou te ensinar, tudo bem? O terceiro motivo que faz você confundir essas duas palavras é o uso em perguntas. Em perguntas, esses dois verbos podem ser intercambiáveis, ou seja, você pode usar os dois. Claro que depende do contexto, mas no geral, em perguntas, o sentido é praticamente o mesmo. Então, isso também faz você se confundir. Por exemplo, você pode me ajudar? Você consegue me ajudar? Os brasileiros usam essas duas perguntas como equivalentes, e isso também faz você se confundir com esses dois verbos, tá? Bom, se você já se confundiu dessa forma ou de outras formas, se você já usou o poder, o conseguir e percebeu que um nativo te corrigiu, ou se você viu ele usando de uma forma diferente, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, para eu saber que esse conteúdo te ajuda, certo? Então vamos lá, vamos ver então finalmente como a gente usa poder e como usamos conseguir. Vamos começar com o verbo poder, tá? Verbo poder, ele é usado principalmente para expressar habilidade, possibilidade e permissão. Verbo poder, habilidade, possibilidade e permissão. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com um exemplo sobre habilidade, ou seja, quando você tem a capacidade de fazer algo, tá? Ela pode falar 3 idiomas fluentemente. Ela pode falar 3 idiomas fluentemente. Ela tem essa habilidade. Eu não posso levantar essa caixa, é muito pesada. Nossos atletas podem correr uma maratona em menos de 3 horas. Você pode consertar o computador para mim? Então, aqui temos exemplos que falam sobre habilidade, né? Então, o verbo poder sendo utilizado como: você tem habilidade para fazer isso? Os nossos atletas podem correr uma maratona. Então, eles têm a capacidade de fazer isso, a habilidade para fazer isso. Você pode consertar o computador? Você tem essa habilidade, esse conhecimento? Bom, agora vamos ver o sentido de possibilidade, tá? Algo que pode ou não acontecer. Esse sentido de possibilidade pode ser percebido na frase: pode chover mais tarde, então leve um guarda-chuva. O jogo pode ser adiado devido ao mau tempo. Eles podem ter perdido o voo.
Então, nesses 3 exemplos, nós vemos o sentido de possibilidade. Aqui tem o sentido de talvez, eles podem ter perdido o voo, talvez eles perderam o voo. O jogo pode ser adiado, talvez o jogo seja adiado, tá? Então, é uma forma de demonstrar essa possibilidade de algo acontecer ou não. Mas eu não estou usando a palavra talvez, estou usando o verbo poder para isso, tá? E vamos ver agora exemplos de permissão. Habilidade, possibilidade e permissão. Então, vamos ver permissão agora. Permissão indica que alguém tem ou não tem autorização para fazer algo. Quando você tem ou não tem uma permissão para fazer algo. Por exemplo, posso entrar? Posso ir ao banheiro? Você pode usar o meu telefone se precisar. Então, estou falando que você tem autorização para isso, você tem permissão para isso, tá? E nas 2 primeiras perguntas, eu estou pedindo permissão. Posso ir ao banheiro? Você não pode fumar nos transportes públicos, você não tem permissão para isso. O senhor não pode estacionar o carro aqui. Minha mãe disse que eu não podia sair sozinho. Então, nós temos exemplos com a negação, falando sobre possibilidade, sobre permissão na negativa, tá? Quando alguém não tem permissão para fazer algo. Então, esses são os 3 sentidos para o verbo poder: habilidade, possibilidade e permissão. Agora, nós vamos ver o verbo conseguir. Quais são os sentidos desse verbo? Bom, ele é utilizado para expressar o sucesso em realizar uma ação. Então, quando você faz algo e você tem sucesso naquilo, ou quando você não tem sucesso naquilo, tá? Então, o foco dele é um pouco diferente. Ele mostra pra gente que houve um esforço para realizar isso. E esse esforço teve um resultado. Quando você fala, eu consegui aprender português, a gente entende que você se esforçou, você se dedicou e você teve sucesso. Você conseguiu realizar essa ação de aprender português. Então, o foco do verbo conseguir é no sucesso, tá? No esforço que você fez e no resultado que você conseguiu. Esse resultado pode ser positivo ou negativo. Você pode dizer, eu tentei aprender português, mas eu não consegui. Bom, então, o foco dele é a realização, tá bom? Vamos ver outros exemplos. Consegui a vaga de emprego que eu tanto queria. Eu consegui a vaga de emprego que eu tanto queria. Então, a gente entende que houve um esforço seu para isso. Você teve sucesso nesse objetivo, tá? É um pouco diferente do verbo poder. O verbo poder, habilidade, né? Você teve habilidade para conseguir um trabalho. Mas o verbo conseguir não é apenas habilidade. É o esforço que você fez para conseguir. Você realizou algo de sucesso. Você acha que vai conseguir terminar o trabalho a tempo? Você acha que você vai ter sucesso nisso? Eles conseguiram juntar dinheiro para a viagem dos sonhos. Então, o foco aqui é muito mais nesse resultado do que falando sobre a habilidade que eles tiveram em juntar dinheiro, tá? Então, é muito diferente falar, eu posso juntar dinheiro, eu tenho habilidade para isso, ou eu consegui juntar dinheiro, né? Então, eu tentei, eu me esforcei e eu finalmente consegui. Perceba a diferença que existe. Outros exemplos. Se você se esforçar, você consegue aprender a tocar violão. Se você se esforçar, você consegue aprender a tocar violão. Nessa frase a gente tem muito clara a noção de esforço, né? Focando no resultado, na dedicação. Nós conseguimos resolver o problema do computador, nós conseguimos, então é como se fosse uma comemoração, é como se você falasse, nós tentamos, nos esforçamos e finalmente conseguimos. Ela não conseguia dormir por causa do barulho, ela não conseguia dormir por causa do barulho. Ele disse que não conseguirá chegar antes das 8, ou seja, ele vai tentar, mas ele não conseguirá, ele já sabe que ele não vai conseguir. Ele disse que não vai conseguir chegar antes das 8, não conseguirá. Eu não consegui entender o que você falou, eu não consegui entender o que você falou, não tive sucesso nisso, tá? Então, essas são as principais diferenças entre o verbo poder e conseguir, tá? Poder, possibilidade, habilidade, permissão, conseguir o foco na realização de algo, no esforço e no sucesso
ou não que você obteve, tá bom? Então você viu que apesar desses verbos serem parecidos, tá? Eles possuem uma sutil diferença de sentido, tá bom? Então, poder, habilidade, possibilidade, permissão, como eu já falei, e conseguir é o sucesso, ser capaz de realizar algo com êxito ou não. Se você estuda português brasileiro usando apenas a tradução, você está estudando pelo caminho mais difícil, porque você já percebeu que se você traduz tudo exatamente ao pé da letra, como falamos no Brasil, se você traduz literalmente, nem sempre você vai entender como os nativos utilizam aquilo, nem sempre você vai ser capaz de se comunicar da maneira correta, tá? Então, eu não recomendo que você aprenda traduzindo. A gente traduz alguns termos, algumas palavras, mas a gente não aprende por meio da tradução, tá bom? Não é um método de aprendizado por si só. Então, muitas vezes as traduções não fazem sentido, elas não te mostram a forma completa de usar determinadas palavras. E aí você perde tempo, você fica andando em círculos, você fala português de uma forma incorreta muitas vezes e nos contextos errados também. Então, se você quer aprender português de maneira efetiva, conhecendo como utilizar cada verbo em contextos, praticando isso como um brasileiro utilizaria essas palavras, falando como um brasileiro falaria, eu quero te convidar para estudar português comigo, usando esse método. Eu tenho um programa que está com inscrições abertas, se chama Português Bem Falado. Ele é focado para estudantes intermediários e avançados que querem melhorar o português e consolidar o que já aprenderam. Se você é um beginner, se você é um estudante iniciante e quer também estudar comigo, eu tenho um outro programa focado para alunos iniciantes e a gente aprende da mesma forma. A cada verbo, a cada conjugação, a cada tempo verbal, a gente usa em prática, a gente aplica, a gente vê os contextos e como os brasileiros utilizariam aquela palavra, tá bom? Então, eu vou deixar todas as informações embaixo desse vídeo, tem um link para você falar comigo e a gente vai descobrir o programa ideal para você, certo? E também eu quero que você comente quais outras palavras que você confunde em português, quais outros verbos que você não entende como utilizar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostar se você gostou e eu vejo você no próximo conteúdo. Tchau, tchau!